Olá a todos que seguem o canal Tratamento de Efluentes. Estamos aqui novamente para mais um vídeo com vocês. Hoje eu vou falar sobre as lagoas de estabilização, seguindo a temática dos vídeos dos sistemas biológicos de tratamento. Eu vou dar uma visão panorâmica de todos os tipos de lagoas de estabilização que existem e posteriormente faremos vídeos detalhando cada um dos tipos que eu vou apresentar para vocês. Vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação aqui que vai facilitar a didática dessa apresentação. Então, as lagoas de estabilização, elas podem ser classificadas basicamente nesses 4 tipos que estão aqui na tela. Nós podemos ter as lagoas facultativas, as lagoas anaeróbicas, seguidas de lagoas facultativas, as lagoas aeradas facultativas e as lagoas aeradas de mistura completa com lagoa de decantação. Aqui nós temos um desenho esquemático de cada uma delas. Então, a lagoa facultativa é uma lagoa única, ela tem uma grande dimensão, ocupa uma grande área. A lagoa anaeróbia, nós temos, seguida de facultativa, nós temos uma facultativa menor que a primeira, porque a lagoa anaeróbia acaba diminuindo a área necessária dessa segunda lagoa. Quando nós temos a lagoa aerada facultativa, eu também tenho uma lagoa de menor dimensão que a inicial, porque a aeração forçada faz com que diminua o seu volume. E a lagoa aerada de mistura completa com decantação vai ser aquela que vai ocupar o menor espaço entre todas elas, porque a aeração forçada de mistura completa faz com que a lagoa seja um tamanho pequeno e a de decantação também menor. Vamos ver quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas diferentes. Na lagoa facultativa, seria o sistema mais simples de tratamento que existe, porque ele é um sistema de tratamento totalmente natural, ou seja, não requer intervenção do homem em nenhuma das etapas, não precisa de energia, seja ela de aeração, seja de bombas de transferência, ou qualquer tipo de cuidado. É um sistema 100% natural, ou seja, vai reproduzir aquilo que a natureza faz. Nesse sistema de lagoas facultativas, a DBO solúvel, nós já tratamos sobre esse assunto em vídeos anteriores, e é também a finamente particulada, ela é estabilizada aerobicamente por meio do oxigênio do ar por bactérias que estão dispersas nesse meio líquido. Ao passo que a DBO, que está suspensa, ou seja, aquela que pode decantar, tende a sedimentar, tende a depositar no fundo dessa lagoa, sendo convertido, então, anaerobicamente, ou seja, sem o oxigênio, por bactérias que estão no fundo dessa lagoa. O oxigênio requerido pelas bactérias aeróbias é fornecido por algas, que são plantas que vão produzir esse oxigênio através da fotossíntese. Por isso, as lagoas facultativas, elas sempre terão uma cor verde. Quando vocês olharem para uma lagoa e ela tiver uma cor verde, esverdeada, significa que essa lagoa é uma lagoa facultativa, porque o oxigênio necessário será produzido pelas algas que estão se proliferando nesse meio, que tem a coloração verde, porque realizam a fotossíntese. Quais são as vantagens desse sistema de lagoas facultativas? São ter uma remoção de DBO boa, né, uma remoção satisfatória, muito boa, na faixa de 80% a 90%. Tem uma eficiência razoável na remoção de patógenos, seriam bactérias tipo coliformes, Escherichia coli, etc. Tem uma remoção relativa, satisfatória. A construção delas, a operação e manutenção é muito simples, é só cavar um buraco no solo, impermeabilizar e está feito o serviço. Tem um custo de implantação e de operação baixos, comparados com outros sistemas que custam muito mais caro. Não precisa de nenhum equipamento mecânico, seja aerador, seja bombas, outros sistemas. Energia, zero, não precisa nada de energia. Tem uma boa resistência a variações de carga devido ao seu tamanho, ao seu volume.
Ou seja, mesmo que eu largue um efluente muito concentrado nessa lagoa, como ela tem uma grande dimensão, ela consegue absorver essa carga de choque. E a remoção do lodo que se deposita no fundo se faz mais ou menos a cada 20 ou 30 anos, então é um tempo muito longo para ter que limpar essa lagoa. Mas ela não tem só vantagens, ela tem desvantagens. Que desvantagens seriam essas? Precisa de área. Então, dependendo da localização onde a empresa ou empreendimento está localizado, área custa caro, terreno, terra, custa muito caro. Então, como ela precisa de muita área, isso pode ser um impeditivo, né, na hora de se definir para um sistema de lagoas. Quando os parâmetros que o órgão ambiental exigem são muito estreitos, são muito limitados, é difícil eu conseguir atender com as lagoas, porque elas não atendem aqueles padrões muito estritos, DBOs muito baixas, nitrogênio muito baixo, fósforo baixo, isso é difícil de atender somente com as lagoas. Essa simplicidade na operação da lagoa pode também levar a um descuido, um descaso. É muito comum a gente encontrar lagoas de estabilização por aí que, como não precisa de operador, não precisa de manutenção, acaba crescendo capim por volta, tem presença de roedores, formação de criador de mosquitos, de moscas. Então, o descuido na manutenção pode ser um problema pela sua simplicidade. Pode ser que precise, lá no final, remover essas algas que dão uma cor verde na lagoa. Quando a lagoa, a vazão dessa lagoa é pequena e o corpo receptor tem uma vazão grande, isso não vai atrapalhar em nada. Mas se eu descarregar, por exemplo, fizer o descarte ou dispor esse efluente num corpo receptor, que é um arroio muito, de uma vazão muito pequena, forçosamente vou ter que remover essas algas que vão estar presentes em suspensão na lagoa. Isso pode ser um problema. E um outro problema é que ela é muito sensível ao clima. Como ela depende da fotossíntese, ela depende da luz do sol. E a gente sabe que tem regiões no Brasil que boa parte do ano não tem incidência muito grande de insolação, de radiação solar. Principalmente no sul e sudeste do Brasil, nós temos sequências de dias nublados, sem sol. E isso dificulta a reprodução e a manutenção das algas, sem falar na temperatura, que também vai influir na manutenção e reprodução das algas. Então, ela é sensível a questões de temperatura. No norte, nordeste do Brasil, centro-oeste, é tranquilo, porque ali nós não temos esses grandes problemas de variações de temperatura. O outro modelo de lagoa que nós temos é a lagoa anaeróbia, seguida de uma facultativa. Ou seja, o que eu faço? Quando eu tenho problemas de área, eu não tenho disponibilidade de áreas grandes, eu vou poder diminuir essa área necessária colocando antes da facultativa uma lagoa anaeróbia, uma lagoa profunda, que depois nós vamos detalhar em vídeos posteriores, que tem uma eficiência de remoção da DBO e DQO em torno de 70%. Ou seja, na primeira lagoa eu abato 70% da carga e na lagoa de estabilização vou abater os 80% que sobraram dos 70%. Então, com isso, eu aumento a eficiência do sistema. Esse sistema de lagoas anaeróbias com facultativas é chamado de sistema australiano, porque ele foi criado, desenvolvido na Austrália. Qual a vantagem, então, desse sistema? Eu preciso de áreas menores do que um sistema somente de facultativas. Quais as desvantagens? Como eu tenho uma lagoa anaeróbia no início, ou seja, uma lagoa que não depende do oxigênio, ela pode produzir maus odores, pode produzir odores desagradáveis pela emanação, por exemplo, de metano, sulfeto de hidrogênio e tal, que pode dar mau cheiro. Então, é necessário que essa lagoa, se for instalada, seja afastada de residências, de locais onde tenha habitações. Um outro sistema seria quando a minha lagoa facultativa está sobrecarregada, ela não tem mais como absorver a carga que eu estou colocando nela, porque ela foi dimensionada por uma situação, mas eu aumentei a carga de efluente ou de esgoto sobre ela. Um recurso seria fazer uma aeração, colocar um aerador mecânico artificial. Então,
Os mecanismos de remoção da DBO e da DQO dessa lagoa aerada são similares à facultativa, pura. Porém, o oxigênio vai ser fornecido também extra através de aeradores mecânicos que vão ajudar as algas que estão fazendo a fotossíntese, porque o oxigênio que elas produzem pode não ser suficiente para degradar a matéria orgânica. Então, eu vou dar uma ajuda a essas algas, colocando mais oxigênio por meio de aeradores, que vão fornecer esse oxigênio. Como na facultativa, também uma parte dos sólidos que não são, que são sedimentáveis, melhor dito, vão para o fundo da lagoa, formando o lodo de fundo. Quais são as vantagens dessa lagoa aerada facultativa? Elas são muito similares às facultativas normais, porém vão precisar de um espaço menor, de uma área menor. E isso pode ser significativo nos locais onde os custos do terreno, da área, são elevados. Vão depender um pouquinho menos do clima, porque eu estou fornecendo oxigênio artificialmente, mesmo sem depender do sol. Então, com isso, eu vou conseguir compensar dias nublados, onde não tem muita incidência de raios solares. Dificilmente eu vou ter emanação de maus odores, porque os aeradores vão fornecer o oxigênio necessário, porém, a desvantagem é que o custo delas vai ser maior, porque eu vou precisar de um equipamento mecânico que vai consumir energia elétrica e vai estar funcionando ali 24 horas por dia fazendo a aeração. E eu vou ter que limpar elas num período um pouquinho mais curto do que as lagoas facultativas, porque como o volume delas é menor, certamente elas vão necessitar de uma limpeza do lodo de fundo menor do que nas facultativas. Se na facultativa é a cada 20, 30 anos, nessas aqui vão ser em torno de 10 a 15 anos, eu tenho que fazer uma limpeza para remover esse lodo. O sistema top de todos os sistemas de lagoas seria o sistema de lagoa aerada de mistura completa, seguida de uma segunda lagoa de decantação. Ou seja, eu vou ter uma primeira lagoa pequena, onde eu vou ter uma série de aeradores que vão aerar completamente esse efluente, vão misturar ele de uma maneira completa, de modo que não decante nada no fundo. Ou seja, será uma lagoa um pouco mais rasa, espalhada com vários aeradores dentro da sua área superficial, impedindo que o lodo decante no fundo. Eu tenho uma mistura total desse efluente. Com isso, a área que ela precisa é muito pequena. Enquanto que numa facultativa eu precisaria, por exemplo, de 10 hectares, numa lagoa aerada de mistura completa, com 1 hectare só, eu já atendo a necessidade dela. Eu consigo diminuir muito o tamanho. Porém, o custo delas de operação vai ser maior, porque eu vou ter que ter aeradores mais potentes que vão ter que misturar todo esse volume, impedindo que nada decante no fundo. Ou seja, o custo de energia elétrica para manter tudo isso em movimentação constante, 24 horas por dia, é muito maior. Sem falar que todo esse material que está aerado tem que passar por uma segunda lagoa, que é chamada lagoa de decantação, onde aí sim os sólidos vão decantar no fundo dessa lagoa, formando um lodo. Como eu tenho uma mistura total na primeira lagoa e eu vou jogar para a segunda, essa lagoa vai encher muito rápido. Ou seja, eu vou ter que limpar, remover esse lodo muito mais frequente que nas outras lagoas. Num prazo de 2 a 5 anos, eu vou ter que esvaziar essa segunda lagoa e retirar todo esse lodo que decantou. Por isso que sempre a eficiência e a menor área têm um preço. Eu consigo menor área e consigo maior eficiência, sim, mas isso vai ter um custo, eu tenho que limpar ela mais frequente. Então, a energia que foi introduzida nessa lagoa é muito elevada, o que faz com que todos os sólidos permaneçam em suspensão e aumentando com isso a sua eficiência. Porém, a limpeza da lagoa de decantação vai ter que ser muito mais frequente. Existe um outro tipo de lagoas, para finalizar a apresentação, que é chamada lagoa de maturação, ou também chamada de lagoa de polimento. Essa lagoa de maturação ou de polimento, ela pode ser usada depois de qualquer um desses modelos que eu falei, ou até de qualquer outro sistema biológico de tratamento.
porque qual é a função dessas lagoas de maturação de polimento? É como diz o nome, dar um polimento, ou seja, aquela limpezinha final no meu efluente que eu preciso. Então, elas são lagoas muito rasas, elas têm no máximo meio metro de profundidade, o que faz com que a incidência da luz do sol atinja toda a profundidade da lagoa. Elas são muito rasas e muito extensas. E essa radiação solar que penetra na lagoa faz com que os raios ultravioleta que penetram ali sejam esterilizantes, ou seja, ela tem a capacidade de remover também coliformes, bactérias, patogênicos, etc. e tal. Então, ela é uma lagoa também esterilizante, a gente fala. Então, ela tem uma elevada eficiência na remoção de patógenos, de micro-organismos, de bactérias, protozoários que causam doenças. Tem uma remoção muito boa também de nutrientes, como fósforo e nitrogênio. Às vezes se coloca nessas lagoas também plantas aquáticas, tipo aguapé, ou outro tipo de planta, que ajuda na remoção desses nutrientes. Porém, elas precisam de áreas grandes também, porque como a profundidade delas é baixa, eu tenho que ter bastante área. Mas, qual é o objetivo dessa lagoa de maturação? É remover esses micro-organismos patógenos e também alguns nutrientes. Por isso, não se dá muito ênfase a esses detalhes, porque ela tem essa função. Se eu não fizer a lagoa de maturação para remover esses patógenos, eu teria que usar ou cloro, ou ozônio, ou outro sistema de desinfecção. Então, a eficiência dessas lagoas, ela é muito grande e ajuda bastante nesse requisito aí. Certo, gente? Então, isso aqui foi um panorama geral de todos os sistemas de lagoas. Nos próximos vídeos, nós vamos detalhar, por exemplo, vamos começar com a lagoa de estabilização, a lagoa facultativa, melhor dito. Começaremos com a lagoa facultativa, veremos todos os critérios para projetar, dimensionar essa lagoa, quais são os requisitos de cuidados que eu tenho que ter para que essa lagoa atinja os parâmetros necessários. Depois passaremos para os demais modelos também de lagoas, ok? Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí, curte ele, divulguem para os seus conhecidos, ative o sininho das notificações para receber sempre novos vídeos e nos acompanhe. Brevemente nós teremos mais lives ao vivo, mais vídeos explicativos para transmitir conhecimento para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.